Boa noite. Começa agora mais um espetáculo da democracia brasileira, promovido pela Fundação Padre Anchieta, pela Rede Cultura de Televisão e pela Rádio Cultura FM, e transmitido em tempo real pelas nossas mídias digitais. Eu cumprimento os candidatos aqui presentes na ordem alfabética em que eles estão alinhados no palco do Teatro B32. São eles: Guilherme Boulos, do PSOL, José Luiz da Atena, PSDB, Marina Helena, do Novo, Pablo Marçal, PRTB, Ricardo Nunes, MDB e Tabata Amaral, PSB. Em poucas semanas, uma dessas 6 pessoas vai ser eleita para governar a maior cidade do país e uma das maiores do mundo pelos próximos 4 anos. A TV Cultura cumpre sua missão como TV pública para ajudar o eleitor paulistano a formar sua opinião e decidir o seu voto. E para que esse debate aconteça da melhor maneira possível, a TV Cultura definiu algumas regras que foram aceitas por todas as campanhas aqui presentes. Veja quais são. A disposição dos candidatos no cenário, definida pela direção da TV Cultura, obedece à ordem alfabética da esquerda para a direita do vídeo. Os candidatos deverão permanecer nos seus lugares durante todo o debate. Os candidatos não poderão fazer uso do celular em nenhuma hipótese. Proibido o porte, bem como qualquer tipo de manipulação de documentos. O uso de palavras de baixo calão será punido. É proibido o uso de adereços com propaganda eleitoral do candidato. As sanções serão aplicadas pelo mediador do debate e podem variar desde a advertência e redução do tempo de fala até a retirada do candidato e de seus assessores do recinto. O debate terá 5 blocos. Veja como vai ser cada um deles. Primeiro bloco, cada candidato terá 2 minutos para responder uma pergunta programática formulada pela TV Cultura, segundo ordem já definida previamente e tema sorteado ao vivo. Segundo bloco, candidato pergunta para candidato. A ordem de quem fará a pergunta foi estabelecida em sorteio prévio. O candidato que dará a resposta será sorteado ao vivo. A pergunta terá no máximo 30 segundos e a resposta 1 minuto. A réplica e a tréplica terão 30 segundos cada uma. Terceiro bloco, repete-se o formato do primeiro bloco, com 2 minutos para cada candidato responder a uma pergunta programática formulada pela TV Cultura, segundo ordem prévia e tema sorteado ao vivo. Quarto bloco, candidato pergunta para candidato, seguindo critérios de sorteio idênticos aos do segundo bloco. A pergunta terá de ter, no máximo, 30 segundos e a resposta, 1 minuto. A réplica e a tréplica terão 30 segundos cada uma. Quinto bloco, cada candidato terá 1 minuto e meio para as considerações finais. Esse debate está sendo monitorado por nossa parceira, a agência Aos Fatos. O resultado da checagem será publicado no endereço www.aosfatos.org e no Jornal da Cultura de amanhã. Um comitê formado por 2 jornalistas e um advogado da TV Cultura vai avaliar os pedidos de direito de resposta e serão concedidos apenas em caso de ofensa moral e pessoal. Então, vamos ao debate. A primeira pergunta, conforme a ordem sorteada na última sexta-feira, é para Tabata Amaral. O tema, que deverá ser respondido em 2 minutos, será habitação. Candidata, desde meados do século XX, o Brasil adotou o modelo de doação de imóveis para as pessoas das classes populares. Na Europa e nos Estados Unidos, o modelo adotado é o de aluguel social, que aumenta a oferta, mas não dá propriedade do imóvel para os beneficiados. Se eleita, que modelo de habitação popular a senhora vai adotar para reduzir o déficit habitacional em 4 anos? 2 minutos, por favor. Boa noite, Leão. Boa noite a todas e a todos que nos acompanham. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Eu venho do extremo sul de São Paulo, cresci em uma ocupação
e sei desde muito nova o valor que tem a gente poder morar em um lugar que é digno, que é bom para nossas famílias. São Paulo tem hoje 80 mil pessoas na rua e a gente tem um déficit habitacional, ou seja, pessoas que estão em busca de uma moradia digna de 400 mil pessoas. E a gente vem desenhando inúmeras soluções, mas a nossa principal aposta é justamente o modelo de locação social, que é o Prefia. O que significa o Prefia? É a gente olhar para essa população de baixa renda, que hoje não consegue acessar imóveis que estão nas regiões mais centrais e olhar para esses imóveis que hoje estão vazios, abandonados. Só na região central, 1/5 dos imóveis estão abandonados. O Prefia é como se fosse o 5º andar do setor público, é uma plataforma voltada justamente para esses públicos, em que a prefeitura paga uma parte do aluguel, permitindo que a pessoa possa acessar uma moradia melhor, mas o mais importante, a prefeitura entra como fiadora. Só quem vem de baixo sabe a luta que é, mesmo quando você tem um bom salário, encontrar um fiador, uma fiadora que possa colocar o imóvel. Então o Prefia é sem burocracia, conectar imóveis que hoje não estão sendo alugados com pessoas que merecem o direito de morar um pouco melhor. É uma solução mais transparente, menos margem para corrupção e é uma solução que é mais flexível, é melhor para as pessoas e é bem mais barata para o setor público. E a gente vai ter dentro do Prefia uma modalidade específica para a população idosa, condomínios em que essa população possa acessar outros serviços, fazer atividades físicas, poder interagir com outras gerações, mas, sobretudo, promover o encontro. A gente sabe que o encontro é fundamental na melhor idade e nós teremos o Prefia, a população idosa. Obrigado, candidata. A segunda pergunta vai ser feita para José Luiz da Atena. O tema que deverá ser respondido em 2 minutos é mobilidade. Candidato, o trânsito de São Paulo é uma questão de mobilidade, mas também uma questão de saúde pública, porque ele é a principal causa de poluição, com problemas cardíacos e pulmonares pela cidade, mas também São Paulo é a única cidade no mundo, a grande cidade no mundo, onde cresce o número de acidentes e vítimas de acidentes de trânsito. Se eleito, o que o senhor fará para diminuir a letalidade no trânsito de São Paulo? Boa noite, Leão. É um orgulho estar aqui. Em primeiro lugar, para diminuir a letalidade no trânsito de São Paulo, é se tirar bandido do PCC de dentro do sistema de transporte coletivo, o que está em vias de investigação avançada, pelo menos em 2 companhias de ônibus da Prefeitura de São Paulo. Se não tirar bandido de dentro dos nossos ônibus, você não resolve mais nada. Nós quase morremos sufocados esses dias aí por um dos problemas que é resolvido pela maioria das capitais, começando pelo transporte coletivo, que adota combustível verde ou ônibus elétricos. Nós temos pouco mais de 13 mil ônibus rodando na frota de São Paulo, tá? E apenas 380 são elétricos. A pergunta que eu gostaria de fazer ao prefeito é por que esse tempo todo nós não temos mais ônibus com os subsídios que ele dá com o combustível verde. Se o ônibus polui tanto e de repente a gente desse condução capaz e a gente vai criar o passe social para quem é do Bolsa Família, ter tarifa zero, não é fim de semana e com ônibus caindo aos pedaços, tá? E não servindo a periferia como muitas das vezes com 40% só da frota. A gente quer tarifa zero, mas quer tarifa zero para a gente mais pobre e o ano inteiro. Se de repente a população se sentir agradável e poder usar o transporte coletivo, que vai chegar na hora certa, no momento certo, nós vamos ter menos carro poluindo a cidade e transformando em áreas limpas, lugares em que as pessoas estão morrendo sufocadas. Talvez eu não tenha me dado bem em debate, porque eu não aprendi a mentir até hoje. Muita gente quer mentir para continuar no cargo, mentir para dizer que não vai cumprir muita coisa daquilo que prometeu. Obrigado, candidato. A terceira pergunta vai para Marina Helena. O tema que deverá ser respondido em 2 minutos é segurança pública. Candidata Marina, as câmeras nos uniformes da Polícia Militar de São Paulo diminuíram radicalmente a violência
cometida por policiais, mas elas enfrentam resistências entre policiais. Se eleita, a senhora vai adotar câmeras também para a GCM? 2 minutos. Muito obrigada, Leão. Queria agradecer também à Cultura por ter permitido, esse debate. Também agradecer aqui e dar uma boa noite a todos os demais candidatos e a você que está em casa em busca do candidato mais preparado para cuidar da nossa cidade. Segurança é fundamental e um dos depoimentos que mais me chocaram durante esse meu trabalho aqui dentro da cidade foi de uma mãe no Jardim Ângela, que para levar o seu celular, o bandido colocou a arma na cabeça do seu filho. Isso é inaceitável. Eu vejo que o primeiro ponto para a gente realmente cuidar da segurança na cidade é não eleger a esquerda que passa a mão na cabeça de bandido. Não dá, gente, para eleger aqueles que não querem que a polícia seja armada. Não dá para eleger aqueles que são contra a redução da maioridade penal ou que são contra o fim da saidinha. Esse é o primeiro ponto. A minha proposta para melhorar a segurança aqui na cidade é, primeiro, triplicar o investimento em segurança. Porque hoje só se gasta em cada R$100 da prefeitura. Isso significa que o prefeito não liga para a segurança. Isso é muito importante. Com isso, a gente vai poder dobrar a Guarda Civil Metropolitana e ter certeza que a gente vai ter uma guarda bem treinada e também que ela use câmeras para sua própria segurança. O próprio governador Tarcísio mudou de ideia. Hoje usa, mostrando que assim também é mais fácil de combater o crime. Você pode ter reconhecimento facial e várias outras coisas, inclusive para a segurança do policial. Mas é fundamental que a gente, de fato, tenha um prefeito que tenha tolerância zero com a criminalidade. Se eu for prefeita aqui, ou o bandido muda de cidade ou muda de profissão. Obrigado. A quarta pergunta será feita para Guilherme Boulos. O tema que deve ser respondido em 2 minutos é... Educação. Candidato Boulos, os educadores costumam dizer que a pior tentação de todos os políticos e novos governos é mudar o rumo da educação a cada 2 anos, ano eleitoral. Se eleito para os próximos 4 anos, qual é o seu projeto para melhorar a educação e como blindar o sistema de educação dessas tentações eleitoreiras? Primeiro, boa noite a você que está nos assistindo, boa noite, Leão. Agradeço aí a oportunidade da gente poder fazer esse debate para discutir a cidade de São Paulo. Eu sou professor, comecei dando aula na escola pública, na escola estadual Maria Auxiliadora, aula de filosofia. Eu conheço a sala de aula, não de ouvir falar, as condições de trabalho dos professores, não de ouvir falar, mas de vivenciar. E pensa bem, gente, não dá para aceitar uma cidade como São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, da América Latina, está hoje em 21º lugar na alfabetização na idade certa. Ter caído no IDEB, está atrás de Palmas, está atrás de Teresina, cidades com muito menos recursos. Eu quero fazer uma revolução na educação em São Paulo, que vai passar, em primeiro lugar, pela valorização dos profissionais de educação. Sem professor e quadro de apoio valorizado, não tem educação de qualidade. Vai passar, em segundo lugar, por cuidar dos alunos durante o período de aula. O que é importante? Eu vou fazer aquilo que, lamentavelmente, o governador vetou quando foi aprovado na Assembleia Legislativa, que é garantir psicólogos em todas as escolas municipais de São Paulo. Já fiz a conta, vai custar em torno de 170 milhões por ano e eu vou botar isso em prática. E o terceiro ponto, mais importante, é a educação integral. A gente garantir que o estudante do ensino infantil, do ensino fundamental, possa ficar de manhã até o fim do dia na escola. Num período, ele vai ter o currículo normal. No outro, cultura, esporte. Ele ter a oportunidade de ter uma aula de violão, de música, de idiomas, de reforço, do que for. Isso vai ser muito importante, inclusive para as mães, que muitas vezes, quando dá meio-dia, ficam com o coração apertado. Foi o que eu ouvi de uma mãe de São Mateus, porque seu filho foi para casa e ela não sabe onde está. Educação integral, psicólogo nas escolas, valorização dos professores. Obrigado, candidato. A quinta pergunta é para Ricardo Nunes. O tema
saúde pública. Candidato Nunes, a cidade de São Paulo restringiu recentemente o atendimento aos casos de aborto previstos na legislação na rede do SUS. Caso o senhor seja eleito, isso agrada os eleitores mais religiosos, mas desagrada aos eleitores laicos que consideram o aborto um direito previsto na legislação. Nos seus próximos 4 anos, se reeleito, o senhor pretende adotar que postura em relação ao SUS e ao aborto? Obrigado. Primeiro, boa noite a vocês que estão em casa nos assistindo. Boa noite, Leão. Agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, participando desse debate e falar da questão da saúde. É super importante. Primeiro, cabe aqui, Leão, um esclarecimento. A Prefeitura de São Paulo, como qualquer prefeito, cumpre a legislação e determinações judiciais. A questão do Hospital da Cachoeirinha, os médicos desejaram e fizeram um remanejamento do atendimento. Nós tínhamos 1.200 mulheres na fila para fazer a cirurgia de endometriose. Era necessário uma readequação para atender essas mulheres. Nós já fizemos mais de 1.000 cirurgias de endometriose. Você que é mulher sabe da importância que é poder ter esse atendimento na rede pública. Agora, eu tenho muito orgulho de que nós tínhamos lá, em 2016, 3 UPAs na cidade de São Paulo. Hoje são 30. Eu inaugurei 18. Vou inaugurar mais 3 esse ano aqui. Não eu inaugurar porque a legislação eleitoral não me permite, mas será inaugurada a UPA do Jardim Helena, a UPA do Sacomã, a UPA da Lapa, e já estou construindo para inaugurar mais 8 no ano que vem. No próximo mandato serão mais 12 UPAs na cidade de São Paulo. De que nós não tínhamos nenhum centro de dor crônica. Dor é um negócio que dói. Imagine crônica, eu já inaugurei 6 centros de dor crônica. E uma grande novidade, além de grandes avanços que nós tivemos, que é a saúde financeira, que é possível aplicar na saúde das pessoas. Nós tínhamos 10 bilhões de orçamento da saúde em 2016, agora são 20 bilhões. E o que vem por aí, muita coisa nova. Mas eu queria falar do Paulistão da Saúde, que eu já comecei a construir o primeiro na Zona Norte. Eu vou ter o Paulistão da Saúde na Leste, na Norte, na Oeste, na Sul. É um grande complexo que tem hospital dia, centro de tratamento para as mulheres, centro de tratamento para idosos, locais para fazer exames, centro odontológico, centro oftalmológico, um grande complexo de atendimento da saúde da população de São Paulo. Manter a saúde financeira, responsabilidade fiscal, é poder cuidar verdadeiramente da saúde das pessoas. Obrigado. A 6ª e última pergunta será respondida por Pablo Marçal. O tema é urbanismo. Candidato Marçal, nos últimos dias os incêndios florestais que assolam o Brasil chegaram muito perto da cidade de São Paulo e o ar da cidade ficou muito poluído por fumaça. No verão, as chuvas dos últimos anos se tornaram tempestades gravíssimas. Como proteger e preparar a cidade de São Paulo para essas mudanças climáticas cada vez mais violentas nos últimos anos? Boa noite a todos. Eu sou o Marçal, você que está me assistindo a primeira vez. Eu me coloquei à disposição para servir vocês aí no próximo pleito. Eu acredito de verdade que dá para fazer uma política diferente. Só querendo lembrar aqui que o Datena não respondeu a pergunta dele, atacou o candidato aqui. E o candidato agora, que é o atual futuro ex-prefeito, ele também não respondeu sobre o aborto. Correu e foi falar outro assunto, só para deixar registrado aí no debate. Sobre o urbanismo, essa cidade, ela não foi pensada para ser desse tamanho, para ter essa pujança. Nós tivemos uma reprovação com o governador do estado em relação a liberar o IPVA para os carros eletrificados. Se a gente tivesse liberado isso como no Distrito Federal, a gente iria ter uma energia suficiente, né, para renovo dessa frota. Nós precisamos de continuar plantando árvores nessa cidade. Nós precisamos ter alguém que queira limpar centenas de mananciais e não estão fazendo isso. Todas as favelas que eu pisei o pé, elas tiveram eu tive uma detecção nesses lugares. Essas favelas têm esgotos a céu aberto. Aqui fica meu apelo para você. Dia 6 de outubro é o dia da vingança, é o dia do povo pelo povo, para tirar esse consórcio comunista do Brasil, não deixá-los governar essa cidade. Nós precisamos de transporte limpo, nós precisamos de mananciais limpos, nós precisamos de uma cidade limpa. A cidade inteira está suja, literalmente, o ar, a água e as ruas. No período eleitoral, não conseguiram limpar. Ou seja, se no período eleitoral, com mais de 220 contratos de emergência,
sem licitação, 2.000% de aumento. Não conseguiram fazer. Por que vai conseguir fazer no próximo ano? Eu peço uma chance para você. O voto é 28. Entra no meu Instagram agora e assiste um vídeo aí. Pablo Marçal por SP. Termina assim o primeiro bloco do debate da TV Cultura entre candidatos à Prefeitura de São Paulo. Não vá embora. Nós voltamos em seguida com o segundo bloco em que candidatos perguntam para candidatos. Até já! Olá, estamos de volta com o segundo bloco do debate promovido pela TV Cultura entre candidatos a prefeito de São Paulo. Para você que chegou agora, o debate é transmitido também pela Rádio Cultura FM e em tempo real pelas nossas mídias digitais. Esse programa está sendo monitorado por nossa parceira, a agência Aos Fatos. Nesse segmento, 6 candidatos trocarão perguntas entre si. A ordem dos perguntadores foi sorteada na última sexta-feira na presença de assessores das candidaturas. Eu vou sortear agora quem responde a cada pergunta. Vamos ao debate. Pela ordem sorteada, a primeira pessoa a perguntar é José Luiz da Atena. Eu vou sortear agora quem vai responder. A pergunta vai ser dirigida a Pablo Marçal e da Atena tem 30 segundos para sua pergunta, por favor. Olha, eu me reservo o direito de não perguntar nada para o Pablo Marçal, porque até agora ele subverteu toda a perspectiva desses debates, transformando em mero programa de internet dele, onde ele mesmo diz que ganha milhões. Então a minha pergunta para o Pablo Marçal, até que ele mereça uma pergunta e se restabeleça o princípio democrático, é o silêncio. Candidato Marçal tem 1 minuto para sua resposta. Obrigado, da Pena. Os playboys da cidade de São Paulo não sabem o que eu vou falar agora, mas quem é da quebrada sabe. Homem é homem, mulher é mulher, estuprador é diferente, né? Sabe o que eu tô falando, né? Tem alguém aqui que é Jack e tá aqui tirando onda, apoiando censura, mas é alguém que responde por assédio sexual. Essa pessoa dá pena. Eu queria que você pedisse perdão para as mulheres, o processo que corre. É só ir no Google aí digitar. Você está pagando não sei, talvez milhões pelo silêncio dessa mulher. Eu acho que é isso, funcionário da Band. Aproveita. Eu nem entraria nesse rumo com você, mas já que você está me tratando assim como um idiota, pegue uma pergunta de idiota e explique e peça perdão para todo o eleitorado feminino do Brasil inteiro. Você é querido, né, por alguns. E é difícil. Porque tem candidato à minha esquerda aqui que a gente vai perguntar para ele se bateu na esposa com a mão aberta ou fechada, mas eu quero saber, você tocou na vagina dela, como é que foi essa questão do assédio sexual seu? Candidato da Atena tem 30 segundos para sua réplica. Foi uma acusação que a polícia não viu provas nenhuma, nem investigou. O Ministério Público arquivou o processo. A pessoa que me acusou se retratou publicamente em cartório, pediu desculpas para mim, para minha família. Foi um desgaste grande para minha família. Eu acho que ser acusado de um crime desse é terrível. Ela pagou uma transação penal e o Pablo Marçal continua sendo ladrãozinho de banco, definitivamente acusado e condenado. Candidato Marçal tem 30 segundos para sua tréplica. No último debate você veio até mim parecendo aquele cachorro que corre atrás da moto e a gente descobriu que o cachorro só late e não fez nada. Assim como você não vai fazer, porque se você não tem controle emocional num debate, imagina na Prefeitura de São Paulo. Fala o nome do banco que eu faço o Pix agora. Faça o Pix agora e prove que você é só um mentiroso comunista e fez sim assédio sexual, teve que pagar milhões para a pessoa ficar calada e você precisa saber disso. Tem gente aqui que não respeita a mulher, essa pessoa se chama Dá Pena e dá pena mesmo, é o fim da vida. Vamos à segunda pergunta. Pela ordem sorteada anteriormente, agora é a vez da pergunta de Pablo Marçal. Quem vai responder é Marina Helena. Candidato Marçal tem 30 segundos para sua pergunta. Marina Helena, boa noite. Eu vejo que você é uma mulher bastante esforçada e tem investigado, eu venho acompanhando seus vídeos, eu vejo que você vem investigando
ex-prefeito Bananinha, e eu quero pedir para você trazer aí o que a sociedade paulistana e as pessoas que amam viver nessa cidade, o que elas gostariam de saber que a mídia não deixa saber, esse consórcio comunista não deixa saber. Candidata Marina Helena, 1 minuto para sua resposta. Bom, Marçal, eu vejo que você não fez uma pergunta diretamente para mim, né? Eu gostaria que às vezes você se dirigisse diretamente a mim, porque eu vejo isso com uma certa falta de respeito. Falando do Nunes, eu mostrei já no outro debate que na rede da prefeitura tinha sim um programa chamado Saúde para Todos e vários outros problemas que a gente vê aí com linguagem neutra, inclusive mudança de gênero para crianças. Mas se você não tem uma pergunta para mim, Marçal, eu tenho agora uma pergunta para você muito simples. Eu fui a primeira a te defender quando caíram as suas redes sociais, porque eu sou contra a censura de todo tipo. Nessa manifestação do 7 de setembro, eu fiquei com uma grande dúvida. Afinal de contas, Marçal, você é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes? Candidato Marçal, 30 segundos para sua réplica. Você pode entrar aí agora no Instagram, Pablo Marcal por SP. Eu já postei talvez 3 ou 4 vídeos com o senador Cleitinho. Tá faltando 5 assinaturas. Eu não vi você postando lá, ô Marina Helena. Não sei se você tá vendo isso como vantagem, mas eu não vi você postando com o senador pedindo os votos. Eu não vi o Silas postando pedindo 5 votos. Se eu tivesse rabo preso com isso, eu não tinha colocado. Postei um vídeo, inclusive, hoje. Pode entrar aí agora para você ver simplesmente que se eu tivesse devendo alguma coisa, eu não postaria. Tá lá no meu Instagram. Candidata Marina Helena, 30 segundos para sua tréplica. Bom, gente, vamos lá. A direita está cansada de ser enganada. Essa é a grande verdade. A gente precisa de líderes com coragem. Você perguntou se eu postei ou não? Lógico que eu postei. Aliás, eu cheguei na hora na manifestação do 7 de setembro, eu discursei em um caminhão de som, depois eu fui ao do Silas e a gente estava ali por um motivo único, que é o fim da censura do nosso país. É importante sim que verdades sejam ditas e uma delas é fora Xandão. Bem, agora a terceira pergunta que será feita por Marina Helena conforme a ordem sorteada anteriormente. Quem vai responder é... José Luiz da Atena. Candidata Marina Helena, 30 segundos para sua pergunta. Da Atena, a população de São Paulo precisa de um prefeito que haja com lealdade. Você disse que seria vice da Tabata e atraiu. Você tentou ser vice do Boulos e não deu certo. Você já foi filiado a mais de 11 partidos e por 4 vezes você desistiu de disputar a eleição. Ninguém quer um prefeito que vai assumir depois de 2 anos para outro cargo. Será que a prefeitura deveria confiar em você, da Atena? Candidato José Luiz da Atena, 1 minuto para sua resposta. Olha, eu não quero voto sequestrado. Se quem quiser votar em mim, vai votar em mim porque acredita em mim. Eu tive em vários partidos porque você percebe que em várias eleições os eleitores mudam de candidatos de outros partidos por deixar de confiar em determinados partidos. Eu fui filiado durante 23 anos ao PT, enquanto o PT se manteve dentro da linha que eu achava que tinha que se manter, eu fiquei lá 23 anos filiado a ele. Depois procurei outros partidos como Alternativa Democrática para concorrer e fui traído no meio do caminho. Até agora eu estou no PSDB, estou sendo muito bem tratado e pretendo continuar até o final. Se o PSDB quiser que eu continue, vou ser candidato a prefeito de São Paulo e acho que tem condição de, como eu já estive em primeiro lugar na pesquisa, voltar ao primeiro lugar. Candidata Marina, 30 segundos para sua réplica. Eu quero falar com você de casa, que é muito importante você votar em alguém que seja fiel aos princípios. Os meus princípios são muito claros. Eu sou contra o PT, contra a corrupção. E eu acredito sim que é possível cortar cabide de emprego, acabar com os parasitas, para sobrar mais dinheiro para cuidar de você, da sua família e da nossa cidade. Candidato da Atena, 30 segundos para sua tréplica, por favor. Eu não tenho dúvida
de que a maioria das pessoas que comparece a esse tipo de debate quer esconder o seu passado de uma forma definitiva. Eu não tenho motivo pelos quais esconder o meu passado. O que eu tive que responder de ações públicas na justiça, eu respondi, inclusive trabalhando na televisão e no foro adequado. A minha vida é uma vida aberta. Agora, quem é bandido, acusado, condenado, quer mentir sobre o seu passado. Agora é a vez de Ricardo Nunes, conforme a ordem sorteada anteriormente. Quem vai responder? É Guilherme Boulos. Candidato Ricardo Nunes, 30 segundos para sua resposta. Ok. Eu quero, aqui nesse debate, em respeito a você, falar das propostas. Das minhas propostas, das propostas dos candidatos. Estou subindo na minha rede agora uma proposta do senhor Pablo Marçal, e eu queria que o Guilherme Boulos comentasse, que trata do busão da maconha, do busão do crack, aonde ele vai colocar o ônibus com ar-condicionado circulando pela cidade. E era importante que o Guilherme Boulos, que defende a liberação de drogas, pudesse fazer um comentário sobre esse tema. Candidato Boulos, 1 minuto para sua resposta, por favor. Olha, é impressionante. O Ricardo Nunes é meio confuso, né? Primeiro ele mente a respeito das minhas posições, depois ele pede que eu comente a proposta de outro candidato. O Ricardo Nunes está num debate para a Prefeitura de São Paulo. Vamos falar das coisas que importam? E, aliás, já que estou aqui nesse diálogo com o Ricardo Nunes, é uma boa oportunidade. Nessa semana, a UTI do Hospital do Campo Limpo, teve uma matéria do SPTV da Globo, porque ela completou 2 meses com ar-condicionado quebrado. Pacientes com 40 graus, uma situação crítica, infecção crescendo. E por isso eu quero trazer, Nunes, uma pergunta para você sobre coisas reais, não sobre coisas imaginárias, sobre o que o povo está vivendo. Lá no Hospital do Campo Limpo, um dos principais da Zona Sul. A pergunta é do Doni Barbosa, que tem o pai dele na UTI, nessas condições precárias. Você deixaria um familiar seu nessas condições? Candidato Nunes, 30 segundos para sua réplica, por favor. Como o Guilherme Boulos tem dificuldade, né? Eu já escrevi o artigo, tem vários vídeos dele defendendo a liberação de drogas. A gente não pode, de forma nenhuma, lidar com alguém que defende a liberação de drogas. Isso acaba com as famílias, isso é algo terrível para os nossos jovens. Com relação à saúde, eu fui o prefeito que colocou a saúde financeira da cidade em ordem, que elevei de 10 bilhões em 16 para 20 bilhões o orçamento da saúde, e por isso a gente está trabalhando para melhorar cada vez. Candidato Boulos, 30 segundos para sua tréplica, por favor. Isso só existe na cabeça do Ricardo Nunes. Ele vive no mundo da fantasia, da propaganda, que ele gastou 600 milhões de reais do nosso dinheiro para criar uma realidade paralela. É assim, cidade de São Paulo, a vida é outra. Por isso eu estou subindo agora na minha rede social um vídeo com um depoimento emocionante, tocante, indignante, do Doni Barbosa sobre a situação do pai dele e as imagens de como está agora a UTI do Hospital do Campo Limpo, enquanto o prefeito faz demagogia em debate. Agora, a 5ª pergunta, que será feita por Tabata Amaral. O respondedor será Ricardo Nunes. Candidata Tabata, 30 segundos para sua pergunta, por favor. Candidato, São Paulo está há uma semana, de acordo com vários estudos, com o ar mais poluído do mundo. Quase 80 pessoas já perderam sua vida. E nesse meio tempo, eu não lhe vi. Onde estava o prefeito que não cobrou o governador ou o presidente da República? Onde estava o prefeito que não procurou os prefeitos do interior para cobrar e para oferecer ajuda? Onde estava o prefeito que não deu uma orientação sobre máscara, janela, absolutamente nada? Maior cidade da América Latina, por que o prefeito não se mexe? Candidato Nunes, 1 minuto para sua resposta, por favor. Olha, deputada, infelizmente você não está acompanhando as ações da Prefeitura. Eu criei um comitê de crise, foi publicado, divulgado pela imprensa. Nós liberamos, porque eu fiz a transferência do PTRF, que é um valor de transferência para as escolas comprarem o umidificador. Nós fizemos todas as orientações para as pessoas, com vários folhetos, vários informativos para as pessoas poderem se cuidar. E trabalho com o governador, inclusive reuniões pessoais, foram 3 só sobre esse tema com o governador Tarcísio. Nós tivemos 8 focos de incêndio aqui nos nossos parques.
que foi debelado rapidamente, porque eu fiz a prevenção, criei as brigadas de incêndio que atuaram rapidamente, o trabalho da Guarda Civil Metropolitana, com os bombeiros, o trabalho exemplar. Nós estamos vivendo um problema de aquecimento global. Isso não é só a cidade de São Paulo, isso é no Brasil inteiro, isso é no mundo, e você sabe muito bem disso. O que tem de positivo, Tabata, é que eu estou fazendo muitas ações para fazer a nossa resiliência com relação às mudanças climáticas. Candidata Tabata, 30 segundos para sua réplica. O problema do atual prefeito é que não tem liderança, porque não tem convicção. Está sempre buscando a sombra do poder, sempre buscando um benefício próprio. Tanto que agora vive correndo atrás do Bolsonaro. Mas antes, já esteve com Bruno Covas, já esteve com Dória e até com Haddad ele teve, quando ele votou a favor do aumento do IPTU. Ou seja, nenhuma convicção, apenas o poder pelo poder. E aí eu lhe pergunto, o que é que está fazendo pela crise de agora? E não venha dizer falar de soro não, porque só soro não é suficiente. Candidato Nunes, 30 segundos para sua réplica, por favor. Olha, sobre IPTU, eu sou o prefeito que não fiz a correção da planta genérica de valores de IPTU. Eu reduzi impostos, eu acabei com taxa. Tem gente com meme de taxa, eu, por exemplo, extingui a TFA, taxa de fiscalização de anúncios. A minha gestão foi de reduzir impostos, eliminar taxas, e o trabalho conjunto com o governador Tarcísio, foi a tua pergunta, se eu não havia falado com o governador, foi feito várias ações, inclusive nós aumentamos de 48% para 54% a área de cobertura vegetal na cidade de São Paulo, inaugurei 6 parques e tenho mais 10 para inaugurar, ampliando a nossa área. Agora, a sexta e última pergunta desse segundo bloco, que será feita por Guilherme Boulos. Lembrando que a ordem das perguntas foi sorteada anteriormente e, naturalmente, quem vai responder agora é Tabata Amaral. Candidato Boulos, 30 segundos para sua pergunta, por favor. Tabata, um dos grandes problemas que se enfrenta em São Paulo, em grandes cidades, é a violência contra a mulher. Aqui em São Paulo, esse problema está crônico. Só nos primeiros meses desse ano, os feminicídios aumentaram 40%. E a Patrulha Guardiã Maria da Penha, da GCM, que deveria fazer esse enfrentamento, acompanhar medidas protetivas, não está nos bairros. Não tem, por exemplo, no bairro de Interlagos, onde mora o Ricardo Nunes, e faz falta. Queria saber qual é a sua proposta para combater a violência contra a mulher. Candidata Tabata, 1 minuto para sua resposta, por favor. Todo mundo que estuda segurança pública sabe que o crime sempre acontece no mesmo lugar. E toda mulher que caminha à noite sozinha sabe que a oportunidade faz o criminoso. Uma cidade escura, suja, com as ruas quebradas como a nossa, é uma cidade que naturalmente a gente vê aumentar roubo de celular, infelizmente a gente vê aumentar estupro. O que a gente tem que fazer é, ouvindo as pessoas, usando tecnologia, mapear quais são essas áreas em que o crime sempre acontece. A gente sabe, no nosso bairro sempre tem aquele ponto mais perigoso. Esses pontos têm que receber câmeras e policiamento reforçado. E a gente precisa fazer uma reviravolta na zeladoria dessa cidade. Muita denúncia de corrupção, mas o lixo continua esparramado, as calçadas continuam quebradas e na cidade mais rica do país tem rua escura. É olhar para policiamento, para tecnologia, investir na zeladoria para que as mulheres voltem a circular em segurança. Mulher segura é todo mundo seguro. Candidato Boulos, sua réplica em 30 segundos, por favor. Quem agride mulher no meu governo em São Paulo vai ser tratado como criminoso, porque é assim que tem que ser. Por isso eu vou ampliar a Patrulha Guardiã Maria da Penha para todos os bairros da cidade. Não aceitar violência contra a mulher em hipótese nenhuma. Eu, como deputado, aprovei e tenho orgulho a emenda no programa Minha Casa Minha Vida, que colocou as mulheres vítimas de violência como prioridade no atendimento habitacional para poder se livrar do ciclo da violência, tendo autonomia. Candidata Tabata, 30 segundos para sua réplica. Um dos maiores males que nos afligem aqui em São Paulo é o roubo de celular. De cada 3 pessoas, uma já teve o celular roubado ou furtado. Essa é uma indústria extremamente lucrativa e tem muita gente, inclusive próxima do poder, que está lucrando com ela. Eu estou colocando agora nos stories, nas minhas redes sociais, Tabata Amaral SCP, um vídeo no qual eu explico como é que a gente vai desmontar essa indústria do crime e vai permitir que as pessoas aqui em São Paulo possam andar em segurança. É com inteligência e trabalho com as polícias. Obrigado a todos. Termina assim o segundo bloco de nosso debate de candidatos a prefeito de São Paulo, que você assiste pela TV Cultura e acompanha pela rádio Cultura FM ou pelas mídias digitais.
Esse debate é monitorado pela Agência Aos Fatos. Você vai poder conferir amanhã no site da agência ou no Jornal da Cultura. Fique aí, nós voltamos logo após o intervalo para o terceiro bloco com perguntas programáticas da TV Cultura. Até já! Olá, estamos de volta para o quarto bloco do debate promovido pela TV Cultura entre candidatos a prefeito de São Paulo. Nesse segmento, os 6 candidatos farão perguntas uns aos outros. A ordem dos perguntadores foi sorteada na última sexta-feira, na presença de assessores das candidaturas. Eu vou sortear o nome de quem vai responder. Para você que chegou agora, o debate é transmitido também pela Rádio Cultura FM e em tempo real pelas nossas mídias digitais. O programa é monitorado pela nossa parceira Agência Aos Fatos. O resultado da checagem será publicado no site da agência e no Jornal da Cultura de amanhã. No intervalo, no bloco anterior, 2 candidatos fizeram um sinal que eu não vi, pedindo direito de resposta. Então, no intervalo, me procuraram para dizer que tinham feito o gesto. Os candidatos que quiserem direito de resposta, por favor, digam a palavra leão e não só o gesto, porque se eu estiver olhando lá, eu não vejo o gesto. O candidato da Atena pediu um direito de resposta, não foi concedido porque naquele bloco ele ainda teve a palavra e poderia ter respondido. O candidato Ricardo Nunes pediu um direito de resposta a uma referência que foi feita pelo Guilherme Boulos na última fala do bloco e, portanto, foi concedido, são 45 segundos. Por favor, candidato Nunes. Ok, o direito de resposta é uma repreenda quando alguém vem aqui e fala uma mentira, uma inverdade. Eu não coloquei nenhuma empresa do PCC, fui eu que fiz a intervenção. Eu fiz a intervenção na empresa Upbus. Veio a decisão judicial para fazer a intervenção na Transwolf, eu fiz e fui lá para garantir o serviço. E é isso que tem que ser a ação de um prefeito. Sobre esse rapaz, vim de novo falar que eu fui preso. Nunca fui preso, minha mão é limpa. Diferente da dele, que é uma mão suja, que invadiu, depredou a Fiesp, invadiu ali aonde tem a Nova Palestina, invadiu a Copa do Povo. Só em 2017 foram 5 invasões de prédio de ministério que eles colocaram fogo. É isso que é a ação dele. Da minha parte, é combate total à organização criminosa. Pela ordem sorteada anteriormente, a primeira pessoa a perguntar é Pablo Marçal. Eu vou sortear agora quem vai responder. Quem vai responder é José Luiz da Atena. Candidato Marçal, 30 segundos para sua pergunta, por favor. Da Pena, você falou em uma entrevista que você arrependeu, que você entrou numa eleição errada. Acho que você estava feliz por ser o único fora da política. Eu tive que entrar aqui para tirar esse consórcio comunista do Brasil, no qual você faz parte. A gente quer saber que horas que vai parar. Já abandonou a entrevista chorando. Você que é um cara que só fala quando tem uma televisãozinha escrevendo ali. Que horas o Datena vai parar com essa palhaçada que ele está fazendo aqui? Candidato Datena, 1 minuto para sua resposta. Primeiro, o PCC Marçal. Eu vou lhe dizer uma coisa. A acusação que você fez sobre mim, eu já repito, não foi investigada porque não havia provas, foi arquivada pelo Ministério Público, chegou a provocar a morte da minha sogra por calúnia e difamação depois de 3 AVCs. Você, quando não tem conhecimento daquilo que você fala e acusa do jeito que você acusa, eu não. Todos nós estamos falando aqui de uma condenação sua em trânsito julgado, que você foi condenado como bandidinho, ladrãozinho de dados de internet. Você foi condenado. Eu não fui. Isso me custou muito para minha família. Mas eu não deixei 1 minuto de trabalhar enquanto me defendia no foro adequado, que é a justiça. E o que você fez comigo hoje foi terrível. Espero que Deus lhe perdoe. Você me pediu perdão anteontem. Eu te perdoei. Agora não perdoo mais. Candidato Marçal, 30 segundos para sua réplica. O Datena não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões. Ele fica inventando conversa todas as vezes. Mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso.
Você não é Não, homem? Datena. Olha, Vai. Não, nossos comerciais, por favor. Senhoras e senhores, vivemos agora nesse intervalo forçado, um dos eventos mais absurdos da história da televisão brasileira, provavelmente, certamente dos debates. Vocês devem ter visto uma parte disso. Houve uma agressão do candidato Datena ao candidato Marçal, porque o candidato Marçal agrediu o candidato Datena verbalmente. A decisão da televisão foi expulsar o candidato Datena do debate, conforme estava previsto no regulamento, assinado por todos e aceito por todos, porque ele cometeu 3 falhas graves sucessivas. Ele cometeu 2 palavras de baixo calão antes de uma agressão física e de sair de seu lugar. O candidato Marçal, que se estivesse no debate, teria sido advertido com a falta de tempo e estaria, digamos assim, na marca do pênalti para uma eventual expulsão. Ele, agredido pelo Datena, disse que estava se sentindo mal, foi para buscar um atendimento de saúde e preferiu deixar o debate. Consultados os candidatos aqui presentes, decidiram ficar aqui no debate e fazer o debate de bom nível que você, eleitor e espectador, merece aí na sua casa. Eu peço desculpas em nome da TV Cultura e de todo o mundo da televisão que viveu hoje uma cena tão absurda, por assim dizer. No bloco anterior, nós estávamos no momento dos blocos em que eu faço, em que candidatos fazem pergunta para candidatos. Foi perguntado o candidato José Luiz Datena, houve essas cenas de pugilato, e agora então a segunda pergunta, pela ordem sorteada anteriormente, é feita por Ricardo Nunes. Eu vou sortear, eu peço desculpas se de vez em quando um nome que não deveria aparecer. É importante mencionar também que antes das cenas de pugilato, o candidato Boulos se sentiu ofendido no final do bloco anterior, na última palavra, no direito de resposta do prefeito Nunes. Ele pediu o direito de resposta. O pedido de direito de resposta foi analisado e o VAR considerou que ele deve receber esses 45 segundos. Mas, candidato Boulos, eu vou antes dar sequência aos trabalhos aqui para a gente ver a dinâmica, como ela funciona. Então, o candidato Nunes vai perguntar para o candidato Guilherme Boulos. Candidato Nunes, 30 segundos para a sua pergunta, por favor. Muito bem. As posições têm que ficar muito claras. Eu sou contra a liberação de drogas, a favor da vida, desde a concepção, contra o aborto, a favor de uma polícia armada, não da desmilitarização. O seu partido, Guilherme Boulos, apresentou um projeto de lei na Câmara dos Deputados para liberar, para soltar 42 mil traficantes que estão presos. Como é que você explica isso? Como é que você pode lidar com a questão da segurança com o seu partido apresentando um projeto desse? O meu entendimento é que traficante tem que ficar preso. Candidato Boulos, 1 minuto para a sua resposta. O meu entendimento, logicamente, é também que traficante tem que estar preso. Lamentavelmente, o Ricardo Nunes vem, em vez de discutir os temas da cidade, que ele não pode, logicamente. Ele está aí há 3 anos e meio e não resolveu nada. Já teve a chance dele e não fez. Eu queria também lamentar o episódio que a gente viu agora há pouco, um episódio de violência. Não é com violência, por mais que a gente tenha candidatos rebaixados, mas não é com violência que nós vamos conseguir melhorar a vida do povo de São Paulo, e esse é o meu propósito. É para isso que eu estou nessa eleição, para que a gente consiga fazer com que a cidade mais rica do Brasil volte a ser uma cidade de oportunidades para todas as pessoas. Infelizmente, não é essa a atitude e o objetivo do atual prefeito, do Ricardo Nunes. Aliás, a gestão dele é marcada por escândalos um após o outro. Eu aproveito para te perguntar, Nunes, no caso dos planetários, que vocês compraram 2 com dinheiro de 28, a culpa foi da sua ou do TACA da SP Obras? Candidato Nunes, 30 segundos para sua réplica, por favor.
Olha, você vê, né? O Guilherme Boulos, ele vai, parece um bagre ensaboado, mas ele não fala. Você está vendo na minha rede aí, ele dizendo, sou a favor da liberação de drogas. Esse é o Guilherme Boulos, que faz e fez a vida inteira invasões. Olha o que ele fez na Nova Palestina, lá na Mboimirim, uma área de mananciais. Em 2013 tirou as árvores, hoje está lá as pessoas. Tem que fazer o que eu estou fazendo, gente. Maior problema habitacional. E vem aqui com essas mentiras. Quem é que vai dar bola para essas mentiras, rapaz? Candidato Boulos, 30 segundos para sua tréplica. Você vê, gente, às vezes a gente tem que perguntar, sabe? Quando o jabuti está numa árvore, né, como é que ele foi parar lá? Às vezes eu me pergunto como é que o Ricardo Nunes foi parar na Prefeitura de São Paulo. Alguém que não tem a menor condição para o cargo, não tem um preparo, faz coisas sem planejar, só está interessado em ganhar dinheiro, em favorecer amigos, em favorecer compadres, como a gente já mostrou. É triste. São Paulo merece muito mais e vai ter, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, comigo e com a Marta Suplicy. O candidato Ricardo Nunes pediu o direito de resposta, que vai ser analisado. Agora vamos à terceira pergunta que será feita. Eu vou deixar o seu direito de resposta ao final, Boulos, porque agora você também faz a pergunta. É muito Boulos para uma sequência. Agora vamos à terceira pergunta, que será feita por Guilherme Boulos, e quem vai responder é Ricardo Nunes. Por favor, Boulos, você tem 30 segundos para a sua resposta, para a sua pergunta, por favor. Vamos lá, Nunes. Vamos falar de coisas que importam para a vida das pessoas em São Paulo. Infelizmente, dinheiro que era para ir para a educação infantil, para as creches, foi desviado pela máfia das creches. Seu nome está envolvido nisso. Você recebeu cheque, segundo a acusação que foi feita pela Polícia Federal, onde você está sendo investigado, Ricardo Nunes, é importante dizer. Agora, tem também uma denúncia que nós vamos postar agora na rede de relação do PCC, do tráfico de drogas, com a máfia das creches. O que você tem a dizer? Candidato Nunes tem 1 minuto para a resposta. Você cheirou? Você tá louco, rapaz? Você tá louco? Aqui, você tá falando um cara que tem uma história de vida, que eu nunca tive nenhuma condenação, uma vida limpa, que tem orgulho de ter vindo da periferia de São Paulo, que está batendo o recorde de investimento na cidade de São Paulo. Agora vem você, um invasor, um cara que foi conduzido 3 vezes pela polícia, um cara que tem as mãos sujas, que vendeu sonho para as pessoas e que não entregou. Vim falar da minha conduta, da minha reputação. O que a gente tem de creche é que tem vaga de creche para todas as crianças pelo 4º ano consecutivo. O que tem sobre esse tema é que foi feita uma investigação pelo Ministério Público e foi arquivado, inclusive homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público. Eu nunca tive nenhum indiciamento. Então para de ficar com essa mentira, que você nunca fez nada na vida, a não ser vir mentir, invadir e participar da política pública de uma forma... Candidato Boulos, 30 segundos para sua réplica. Você pode aproveitar e responder o que foi dito agora, por favor. O Ricardo Nunes precisa assumir os BOs dele. Esse não é o primeiro BO que ele nega a existência e tal. Está lá, sendo investigado pela Polícia Civil. Aliás, zerar a fila da creche não foi obra sua, Ricardo Nunes. Não seja engenheiro de obra pronta. Foi obra do Bruno Covas, que você traiu a memória se aliando ao Bolsonaro. Agora, seus escândalos são muitos e está sendo investigado sim. Desviou até marmita para a população em situação de rua. Pagou 40 vezes mais em armadilha para mosquito da dengue. Desviou água no carnaval. Seu governo é um escândalo, assim como a sua moral. Candidato Nunes, 30 segundos para sua tréplica, que é uma oportunidade de responder ao que ele disse. Não, olha só, a gente vem aqui para discutir a cidade. Aí vem um cara desse falar um monte de mentiras. Você já não viu, rapaz, que você só está aumentando a tua região? Você e o mentiroso aqui, o que saiu correndo do debate, então é impressionante. A população está vendo, essas mentiras não colam. Essas mentiras só vai aumentando a rejeição de vocês, pessoas que querem discutir a cidade. Esse negócio da armadilha que você fala toda vez, nós pegamos resposta do Ministério da Saúde, não existe venda de armadilha lá, porque a gente fez uma licitação correta. Agora nós vamos à 4ª pergunta, e até a vez é de Marina Helena, e quem vai responder é... Saiu Marina Helena mesmo. Volta para a caixinha. E quem vai responder é Tabata Amaral. Candidata Marina Helena tem 30 segundos para sua pergunta.
Gente, que cenas deprimentes nós estamos vendo aqui hoje. É muito importante a gente procurar pessoas que tenham maturidade para cuidar da nossa cidade. Isso aqui é inaceitável. Bom, Tabata, pelo menos está chovendo agora, gente. Pelo menos uma boa notícia na nossa cidade. Eu quero saber o que são as suas propostas para tornar a nossa cidade mais resiliente às mudanças climáticas. Candidata Tabata Amaral, 1 minuto para sua resposta, por favor. Eu começo dizendo que lamento profundamente o que aconteceu aqui. É de dar muita vergonha, é de revoltar a postura dos homens nesse debate, a baixaria, a agressividade, o desrespeito a quem nos acompanha. E quero agradecer também a Marina por ter sido a única que aparentemente quis manter o nível do debate dos que restaram. Marina, eu tive a alegria de ser autora de um projeto de lei que acabou de ser aprovado em Brasília. Eu tenho a alegria de, nesses anos como deputada, ter sido autora, coautora, relatora de 19 projetos que viraram lei porque eu tenho pressa. E esse é um extremamente urgente. Aqui em São Paulo, o que eu farei como prefeita é fazer valer essa lei que acabei de aprovar e garantir que as áreas de risco, são 800 áreas, estão sendo cuidadas, que a gente está investindo em arborização, praças, parque, para a nossa cidade ser mais resiliente, baixar a temperatura, o ar mais puro, poder absorver melhor a água. É a gente se preparar com transparência e planejamento para enfrentar essas crises. Candidata Marina, 30 segundos para sua réplica, por favor. A nossa proposta é o IPTU verde. Ninguém melhor do que os moradores de uma região, do que os seus comerciantes, para ver quais são aquelas melhorias que a sua região precisa para se tornar mais resiliente. A minha proposta é que você receba parte do seu IPTU de volta. Se você, por exemplo, plantar árvores ou fizer reservatórios para água de chuva, você cuidando da nossa cidade e do meio ambiente. Candidata Tabata, 30 segundos para sua réplica, por favor. Falar sobre questões climáticas, ambientais aqui em São Paulo é falar sobre água. A gente viveu agora uma semana de seca, mas fato é que nossa cidade também sofre muito com as chuvas, especialmente quem está numa ocupação, e eu vejo isso diariamente. Então é muito importante que a gente fale também de saneamento básico, são 600 mil pessoas sem saneamento, da limpeza dos córregos, e que a gente entenda que a nossa cidade precisa se preparar, e não é com obra safada barata, é com transparência e planejamento. Agora, a quinta pergunta vai ser feita por Tabata Amaral e quem responde é Marina Helena. Candidata Tabata, 30 segundos para sua pergunta, por favor. Enquanto eu assistia, Marina, essa baixaria que a gente viu aqui, eu me lembrava do Morro dos Macacos, uma comunidade próxima à região onde eu cresci, na zona sul de São Paulo, uma comunidade que tem 500 famílias que sofrem com as enchentes, sofreram com incêndio recentemente e estão agora 1 semana sem água. Estive lá ontem e é por isso que eu queria te perguntar, qual é o seu planejamento, o que você fará com essas 800 áreas que nós temos na cidade, que são áreas de risco? Candidata Marina Helena, tem 1 minuto para a resposta. A primeira coisa é retirar essas pessoas das áreas de risco. Isso é fundamental. Hoje, infelizmente, a prefeitura dá um aluguel social para que as pessoas saiam, mas esse aluguel está muito defasado. Ele está congelado há 9 anos e é apenas de R$400. Então, o primeiro ponto é reajustar isso e tirar as pessoas dessa situação. Além disso, nós temos a proposta do quebrada com escritura, que é dar o título de propriedade para pessoas em lugares, nas regiões em que elas não estão, obviamente, com nenhum risco de vida ou de alguma outra, não esteja em situação de risco. Nós queremos requalificar esses lugares e dar o título de propriedade para aquelas que estão, sim, numa situação que pode ser regularizada. Levar os serviços da prefeitura até lá. As pessoas moram em vielas, elas não têm nem o seu CEP. Então, isso vai ser a nossa prioridade. Candidata Tabata, 30 segundos para sua réplica.
A comunidade do Morro dos Macacos está há 11 anos nessa situação, o que mostra que o poder público, que o atual prefeito, não tem duas coisas que são essenciais para quem está na gestão pública. O primeiro é a humanidade. Política pública, você faz olhando no olho das pessoas, vivendo o sofrimento junto com elas. Quando veio a chuva no carnaval passado, eu estava lá no Morro dos Macacos, mas falta urgência também. A gente tem uma prefeitura que gosta muito de obra, infelizmente obra mais mal feita, mas que não parece gostar de gente, especialmente quem sou. Obrigado. Agora 30 segundos para réplica de Marina Helena, por favor. A Tabata falou algo muito importante. Gente, está na hora da temperatura e dos ânimos baixarem, inclusive de você que está em casa. É muito importante que nessas eleições você faça um voto consciente para pessoas maduras e capazes de cuidar da nossa gente que precisa tanto. Chega dessa bagunça que a gente viu aqui hoje. Obrigado. Senhoras e senhores, foram durante esse bloco conturbado, foram pedidos 2 direitos de resposta. O candidato Boulos pediu um direito de resposta. A comissão não concedeu porque entendeu que houve várias oportunidades de falar na sequência e o sentido do direito de resposta é dar o direito a falar a alguém. O mesmo para o candidato Ricardo Nunes, que teve várias oportunidades desde então. Candidato... Então repete, Marília. Concedido já? Então desculpe. Boulos, 45 segundos para a sua resposta, por favor. Olha, primeiro é preciso ter respeito para querer governar uma cidade como São Paulo. Eu tenho um orgulho de ter atuado 20 anos da minha vida com as pessoas que lutam por casa. As pessoas mais humildes, mais necessitadas. São 400 mil famílias que não têm casa na cidade de São Paulo. É muita gente. Eu, sem a caneta na mão, consegui garantir casa para 15 mil dessas famílias. Essa é a diferença. Esse é meu propósito de vida e também para ser prefeito de São Paulo. É lutar pelas pessoas que mais precisam e não deixar ninguém para trás. Eu não estou na política, essa é a minha diferença com um certo adversário, para ganhar dinheiro ou por poder. Olha no olho do Ricardo Nunes. Vê se você vê verdade lá. Essa é a questão. Candidato Ricardo Nunes pede direito de resposta à frase ganhar dinheiro com o poder. A comissão VAR vai analisar. Candidato Nunes tem 45 segundos para responder àquela acusação anterior. Eu peço que agora o senhor inclua essa questão e aí o VAR não precisa analisar, porque senão ficam muitos direitos de resposta que quebram a dinâmica do nosso debate. Use os seus 45 segundos para as 2 respostas, por favor, candidato. Não é justo 2 ataques responder uma vez, mas até para a gente poder ter aqui um caminhamento tranquilo, em respeito a você que está nos assistindo, tudo bem. Olha, não é brincadeira, a gente não pode levar isso de uma forma como esse cidadão vem levando, ficar colocando mentira, jeito dele malandro aí de falar. Uma pessoa que foi lá para o Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, para fazer o que foi de principal do mandato dele, que foi passar pano para o Janones, que agora a Polícia Federal indiciou. Ele quis tirar o Janones, que cometeu lá a rachadinha, que é usar dinheiro público, tinha gravação e tudo, foi lá passar pano, e a Polícia Federal indiciou. Esse é o seu Guilherme Boulos, a pessoa que a vida inteira só fez desserviço para a cidade. Muito bem, senhoras e senhores, termina assim o 4º bloco de nosso debate de candidatos a prefeito de São Paulo, que você assiste na TV Cultura ou pode acompanhar pela Rádio Cultura FM ou pelas nossas mídias digitais. Esse debate está sendo monitorado pela agência Aos Fatos, então logo as informações sejam checadas, você pode conferir no site da agência e no Jornal da Cultura de amanhã. Fique aí, eu peço desculpas mais uma vez em nome da TV Cultura e da televisão brasileira pelas cenas que aconteceram aqui, mas fique aí, nós voltamos logo após o intervalo para o 5º e último bloco com as despedidas dos candidatos aqui presentes. Até já!
de nosso programa. Para você que chegou agora ou para quem está conosco até agora, eu lembro que esse debate no Teatro B32 em São Paulo é promovido pela TV Cultura e transmitido também pela Rádio Cultura FM e pelas mídias digitais. No quarto bloco, nós vivemos aqui cenas bastante desagradáveis, que eu não preciso relembrar, mas por conta disso, alguns dos dois candidatos saíram. O candidato da Atena foi retirado do evento pela organização e o candidato Marçal declarou que não estava bem e então pediu para se retirar. Por isso, a ordem do último bloco foi ligeiramente alterada. Mas agora nós vamos passar para a ordem sem os candidatos. Deveria ser o candidato Marçal, agora então é a vez de Ricardo Nunes fazer as suas despedidas. Por favor, candidato. 1h30, Leão? 1h30, por favor. Ok. Boa noite. Agradecer você que nos acompanha até essa hora. Hoje tivemos aqui esse momento lamentável. Uma perda para a nossa democracia. A gente viu o candidato da Atena perder a cabeça, mas ele foi provocado e foi defender a honra da sua sogra. Fez de uma forma errada, mas também não é correto essas ofensas para as pessoas. A gente precisa ter equilíbrio. Cuidar de uma cidade dessa são para as pessoas equilibradas, que tragam segurança para a nossa cidade. Aliás, é preciso ter a consciência de que são 12 milhões de pessoas. A ação do prefeito, ela pode prejudicar ou pode melhorar a vida desses habitantes. Tendo em vista esses episódios aqui, que fique nesse debate essa grande lição. Eu tenho conduzido a nossa cidade com muita dedicação. Consegui elevar o nível de investimento. Consegui fazer com que a gente pudesse atender tantas políticas públicas que eu gostaria de ter falado aqui, mas não foi possível pelo nível que aconteceu aqui nessa confusão toda e nas perguntas que a gente pôde receber. Mas fica para nós essa lição. Fica para nós que amamos a nossa cidade. Nós precisamos de um prefeito que tenha serenidade, equilíbrio, e esse prefeito é 15. Obrigado, candidato. Agora é a vez de Guilherme Boulos, que tem 1 minuto e meio para suas considerações finais. Por favor, candidato. Eu lamento, em primeiro lugar, o desrespeito, a baixaria, que, aliás, não veio desse debate. Quem tem acompanhado as eleições em São Paulo tem visto um nível baixo, uma dificuldade de discutir proposta. Eu me preparei no último ano, conversei com vários especialistas, com gestores públicos, conversei com várias pessoas que também sabem que São Paulo merece muito mais do que tem hoje. Uma gestão que parou no tempo, que é desumana, uma gestão que não inova, que fez São Paulo andar para trás. Agora, que isso sirva de lição para que a gente possa construir um caminho para a nossa cidade, que seja de compromisso com o povo, de humanidade, de inovação, que ao mesmo tempo com respeito, com democracia. Esse é o caminho que nós representamos. Eu tenho um compromisso que não é de hoje, que não é de tempo de eleição, não é de 4 em 4 anos. Quando há 25 anos eu entrei no movimento social para lutar junto com as pessoas, eu aprendi a não deixar ninguém para trás. Quando há 2 anos eu me tornei o deputado federal mais votado de São Paulo e aprovei o projeto das cozinhas solidárias, que alimentaram mais de 2 milhões de pessoas com fome, esse era o meu propósito. E esse segue sendo o meu propósito para governar a nossa cidade. A cidade que eu nasci, a cidade que eu tive minhas filhas, que eu moro com a minha esposa, a cidade que eu amo. Isso não é papo de eleição, isso é compromisso de vida. Por isso, vote 50, dia 6 de outubro. Obrigado. Eu passo a palavra a Marina Helena, que tem 1 minuto e meio para suas despedidas. Por favor, candidata. Hoje o meu caçula completa 6 meses. E eu estava amamentando antes de vir para cá e me dei conta que ele não vai conviver com uma pessoa maravilhosa que passou a vida cuidando das pessoas. A minha sogra, que faleceu agora no dia 10, no dia do meu aniversário. Essa semana de luto me fez pensar muito sobre o porquê, afinal, eu quero tanto ser prefeita da nossa cidade. E o que aconteceu aqui, essa cena e esses ataques
A resposta é muito clara, gente. Eu quero ser prefeita para cuidar da nossa cidade. Eu quero acabar com os cabides de emprego para sobrar mais, para que a gente possa investir em saúde, em segurança, em educação para cuidar das pessoas. Muita gente diz que eu sou a candidata mais preparada e que votaria em mim, mas que eu ainda não estou muito bem nas pesquisas. Eu queria te pedir para não acreditar nas pesquisas. As pesquisas erram pelo motivo simples, porque é você quem decide o final. Eu quero te pedir um voto de confiança. Vote Marina Helena 30 para cuidar de você, para cuidar da sua família e para cuidar da nossa cidade. Obrigado, candidata. Eu passo a palavra a Tabata Amaral para sua despedida. Eu peço licença para falar especialmente com as mulheres que estão nos acompanhando. É fato que existe um candidato que não respeita ninguém e vem tumultuando desde o primeiro debate. Mas esse candidato saiu, o Datena saiu e ainda assim o nível continuou baixo. Ainda assim os egos e os ataques prevaleceram. E eu queria falar com você que precisa, não é sonhar não, precisa de uma escola em tempo integral. Com você que depende do serviço de saúde pública. Com você que pega ônibus todos os dias. E eu quero que você reflita comigo se esses homens que claramente não colocam isso como prioridade, se eles vão ter a humanidade, a seriedade para enfrentar esses problemas tão graves. Eu venho demonstrando que me preparei, que tenho um bom time, mas acho importante dizer também que tenho muita pressa. Eu, como deputada federal, fui coautora, relatora de 19 projetos que viraram lei. Colocamos absorvente nas escolas, aprovei o Pé de Meia, que está transformando a vida de quase 3 milhões de jovens. Que alegria ter escrito esses projetos. Mas é justamente porque eu tenho muita pressa, porque eu sei que São Paulo tem pressa, que eu estou aqui. E eu queria convidar vocês a conhecerem minha história, Tabata Amaral SP no YouTube, conhecerem minhas propostas que estão nas redes sociais, que está no nosso site. E queria pedir a você, mulher, eu sei que as mulheres na média têm um pouquinho mais de juízo, que falem com as amigas, que falem com os maridos, com os amigos também, para a gente votar 40 no dia 6 de outubro. Muito bem, terminamos assim o último bloco do debate de candidatos a prefeito de São Paulo, promovido pela TV Cultura e pela Rádio Cultura FM. Você pode conferir todos os detalhes, mesmo os mais desagradáveis, desse programa nas mídias digitais da TV Cultura. E a checagem feita pela Agência aos Fatos no Jornal da Cultura de amanhã. Daqui a 21 dias, os eleitores brasileiros vão às urnas para eleger seus prefeitos e vereadores. Os 9.300.000 eleitores da capital paulista podem escolher uma dessas pessoas aqui presentes para governar a maior cidade do país. A TV Cultura cumpre hoje, mais uma vez, sua missão de TV pública para ajudar na sua decisão. Eu peço desculpas mais uma vez, mas eu agradeço a todos, principalmente a você, espectador, que nos acompanhou em sua casa. Você fica agora com o De Olho no Voto especial, com a avaliação do debate, com Vera Magalhães, Leonardo Sakamoto e o comando de Rodrigo Psitelli. Boa noite a todos e vão às urnas. O programa a seguir contém o recurso de audiodescrição. Estamos de volta com a edição especial do De Olho no Voto, entrando quase já na madrugada de segunda. Terminou agora há pouco o debate da TV Cultura com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. Aqui no estúdio continuam comigo os jornalistas Vera Magalhães e Leonardo Sakamoto. Vera, Sakamoto, o papel de comentar cabe a vocês, mas é inevitável fazer um registro já inicial das cenas lamentáveis que a gente assistiu. A gente está falando da maior cidade do Hemisfério Sul. Eu me lembro, Vera, que quando começamos essa jornada este ano, a gente comentou sobre a temperatura da campanha, fruto até de um episódio de violência que aconteceu numa cidade no norte ou no nordeste, confesso que não me lembro qual foi, num debate eleitoral. E as cenas que a gente viu hoje, infelizmente, eram cenas já cantadas, já previstas.
Eu quero aproveitar um outro episódio do dia que nem tem a ver com o Brasil, que é a suspeita de mais uma tentativa de assassinato envolvendo o candidato Donald Trump nos Estados Unidos. Não é o primeiro episódio. Para propor aqui uma reflexão para todos como sociedade. Eu acho que definitivamente não é por este caminho, e isso vale para os debates em família, para os debates nos ambientes de amizade, que a gente vai conseguir construir uma sociedade melhor, justa, democrática. Se nós todos, e os candidatos têm um papel essencial nisso, e aqui eu quero aproveitar e pedir licença para saudar as duas candidatas que estiveram nesse debate, não quero entrar no mérito das propostas de nenhuma delas, mas saudar a Marina Helena e saudar também a Tabata Amaral pelo comportamento absolutamente democrático, civilizado e republicano que vem tendo até aqui nessa campanha. Então, eu acho que esse repúdio é necessário em nome quase que da sobrevivência civilizada da sociedade. É uma reflexão que eu queria propor, antes até de a gente analisar o desempenho dos candidatos, porque é inaceitável que adultos que se propõem a governar, repito, a maior cidade do hemisfério sul, apresentem cenas como a que a gente viu essa noite. Pois é, Rodrigo, a gente ficou aqui estupefato, estávamos assistindo o debate quando o candidato Datena deu uma cadeirada, não ficou só na ameaça como ele tinha ficado no debate da Gazeta, depois de ser seguidamente provocado pelo candidato Pablo Marçal, que levou um caso até aqui desconhecido, uma suspeita, uma denúncia que, segundo o Datena, foi investigada, foi arquivada e levou muito sofrimento à sua família. E ele instigou o Datena a praticar uma violência física. Ele chamou de arregão, disse que ele não teria coragem, que já tinha demonstrado que não tinha coragem de fazer o que fez, acabou fazendo. Então, parece que o objetivo dele era provocar isso em alguém que já tinha demonstrado ter a propensão de ter o sangue mais quente, de ter o pavio mais curto, e deu no que deu. Datena praticou algo inominável, injustificável. A agressão física não é a solução em nenhum caso, nem na provocação mais sórdida. Você tem outros mecanismos para fazer valer a sua vontade, direito de resposta, ir à justiça eleitoral pedindo tempo na campanha do candidato. Enfim, você tem N outras maneiras de reagir a provocações, nenhuma delas é uma agressão física como essa. Agiu correto, a emissora já tinha avisado que episódios como esse resultariam na expulsão do candidato, e o candidato Pablo Marçal, depois do episódio em que ele se defende com a mão, chegou a voltar para o púlpito, mas depois disse que estava machucado e iria para um hospital e foi para o hospital. Só pedir licença, Sá, que a gente vai falar muito desse assunto, é que os candidatos estão se retirando lá do estúdio. A gente vai voltar ao Teatro B32 com a repórter Luísa Moraes. Olá, Luísa, você está com quem aí? Vou conversar agora com o candidato Guilherme Boulos, fala conosco neste momento. Candidato, qual é a avaliação a respeito do debate? Primeiro, Luiz, o debate vai ficar marcado pela cena lamentável que a gente viu de violência, de agressão. É preciso dizer que o Datena foi provocado o debate inteiro pelo Pablo Marçal, que veio para tumultuar. Não que isso justifique nenhum tipo de violência e de agressão. Acabou perdendo o controle. Agora, o Marçal não é desse debate. No outro debate me provocou, atacava, ofendia, mentia, atacava a honra. Fez isso com o Datena o debate inteiro. Eu vi. Estava do lado e pude presenciar. Agora, o Datena acabou se descontrolando e teve isso. Eu vim, como vou para os debates, para poder discutir proposta, eu me preparei, eu juntei um time. Eu tenho um objetivo, uma missão nessa eleição, que é mudar a nossa cidade, fazer de São Paulo uma cidade mais humana, mais igual, mais inovadora. Infelizmente, o nível dessa eleição está sendo muito rebaixado, não só por esse episódio da agressão que vai marcar o debate, mas o nível do próprio prefeito Ricardo Nunes, ataques, xingamentos. Quem quer ser prefeito de São Paulo precisa ter equilíbrio emocional, precisa ter condição moral e precisa ter proposta. É assim que eu estou me apresentando nessa eleição. Infelizmente, os debates não têm podido dar oportunidade para que a gente dialogue com o eleitor face a face sobre a São Paulo que a gente quer. Obrigada, candidato. Obrigado pela sua presença. Uma boa campanha. Obrigado, Luísa. Obrigada. Uma boa noite. Rodrigo, é com vocês no estúdio. Obrigado, Luísa. Vamos direto mais uma vez ao Teatro B32. A repórter Maiana Leocádio está agora com o prefeito Ricardo Nunes. Olá, Maiana. Ao meu lado, Ricardo Nunes, do MDB. Candidato, a sua avaliação, por favor, do debate de hoje.
Olha, evidentemente um dia triste para a democracia, tendo em vista aqui essas agressões, né? Uma pessoa que fica o tempo inteiro provocando, acabou o Datena perdendo a cabeça, partindo para agressão, que eu fico imaginando quem está lá nos assistindo, mas que é importante também a gente tirar como uma experiência e uma lição de tudo isso. Governar essa cidade, a gente tem problemas lá todos os dias. Todos os dias tem que tomar muitas decisões. E é absolutamente necessário um prefeito que tenha sensatez, equilíbrio, que possa conduzir os problemas para a solução. E não o que a gente viu aqui, porque a gente tem uma cidade de 12 milhões de habitantes, que é necessário que o prefeito tenha responsabilidade. Já pensou todos os problemas que tem, as pessoas saírem para pancadaria, para agressões? Então eu acho que a gente tira aqui desse debate, né, essa lição para todos nós, do perfil. Conseguimos escutar muito pouco de propostas, né, tendo em vista tantos ataques, né, todo mundo atacando, falando mal da cidade, é uma coisa impressionante, todo mundo falando mal da nossa cidade, mas fica essa experiência, fica essa lição de que para governar São Paulo é preciso ter equilíbrio, sensatez, não é possível alguém desequilibrado fazer a gestão de uma cidade de 12 milhões de habitantes. Obrigada, candidato. Rodrigo. Obrigado, Maiana. Agora a gente vai ouvir a candidata do Partido Novo, Marina Helena. Quem traz as manifestações da candidata é o repórter Sérgio Colassino. Olá, Sérgio. Vou aumentar, tá? Rodrigo, eu estou aqui ao lado da candidata do Partido Novo, Marina Helena, candidata que estava bem, literalmente, no centro da confusão, não envolvida claramente, mas no meio dos dois se envolvendo na confusão. Mas, confusões à parte, candidata, o que a senhora tira do debate? Qual é a avaliação da senhora? Bom, primeiro essa cena deprimente, usaram a minha cadeira, né, um para agredir o outro, foi realmente horrível e continuou, né, digo mais, ainda nos outros blocos continuaram agressões verbais aqui. Bom, a cidade precisa de tanta coisa. É isso, temos 11 milhões e meio de habitantes aqui da nossa cidade de São Paulo que precisam de tanto cuidado e claramente a gente consegue ver aqui que a gente tá com pouca opção, gente. Eu sei que metade da população está dizendo que vota em um ou outro, mas porque não tem opção. Eu quero dizer para vocês que tem opção sim, tem opção sim. Eu tô aqui, 20 anos de experiência no setor privado e no setor público com políticas públicas. Trabalhei no Ministério da Economia a convite do ministro Paulo Guedes. Estou há mais de um ano estudando a cidade e eu quero me colocar à disposição de você para cuidar de você, para cuidar da sua família e para cuidar da nossa cidade. Para que a gente não pode ser governada por pessoas que façam esse tipo de cena ou então que fiquem apenas nessa briga verbal e nessas acusações, enquanto você aí quer saber o que vai ser melhor da cidade para você. Não faz nenhum sentido. Obrigado, candidata. Rodrigo. Obrigado, Colassino. E a repórter Maiana Leocádio volta agora para trazer a análise do debate da candidata Tabata Amaral. Nós conversamos agora com a candidata Tabata Amaral, do PSB. Candidata, qual a sua avaliação do debate de hoje? Eu lamento profundamente o que aconteceu. Acho que todo mundo que não é sobre ideologia, que tem amor por São Paulo, que respeita as pessoas, que recebeu alguma educação em casa, olha para isso e fica indignado. E acho que vale ressaltar, sim, Pablo Marçal está desde o dia zero trabalhando para que isso acontecesse, mas nada justifica a agressão. E nada justifica o fato de que quando os dois saíram, os dois adversários que restaram aqui continuaram se agredindo. Não é isso que as pessoas querem. Então, mais uma vez, nós vimos o quê? Mulheres falando de propostas com visões absolutamente diferentes, mas respeitando quem está aqui. E eu espero que isso traga alguma reflexão para a população de São Paulo, porque essa cena pode ser maravilhosa para a rede social. Tenho certeza que vão ganhar muitas palminhas, mas não responde em nada os problemas que a gente está vivendo aqui em São Paulo. E eu não confiaria a nenhum deles a gestão de uma coisinha desse tamanho, porque só estão pensando em si, porque reagem com agressividade e para ser prefeito de São Paulo são muitos interesses. É muita coisa envolvida. Se a pessoa não consegue se controlar diante de uma provocação, a Prefeitura de São Paulo não é lugar para ela. Obrigada, candidata. Rodrigo.
Obrigado, Maiana. Eu quero só registrar uma nota oficial divulgada agora há pouco pela campanha do candidato Pablo Marçal. Viemos, por meio desta nota, esclarecer o lamentável acontecimento de hoje no debate eleitoral da TV Cultura. Na ocasião, Pablo Marçal foi covardemente agredido por José Luiz da Atena e golpeou na região das costelas com uma cadeira de ferro. Infelizmente, Marçal precisou sair do debate às pressas em uma ambulância para receber cuidados médicos em caráter emergencial. É lamentável que o debate tenha continuado mesmo sem a presença do candidato agredido. Pablo Marçal está ferido, com suspeita de fraturas na região torácica e muita dificuldade para respirar. Esperamos que as medidas judiciais cabíveis sejam tomadas e contamos com as orações do povo. Sakamoto, queria trazer o seu registro porque eu o interrompi no começo. Imagina. Bem, antes de mais nada, eu acho que a gente tem que repudiar claramente qualquer violência. Ato de violência não combina com a democracia, né? Ato de violência não pode fazer parte de um debate político, então é totalmente descabido, né, o ataque. Né? É claro que, como a Vera mesmo colocou e como todo mundo sabe, Pablo Marçal estava incitando, estava cutucando, estava ofendendo José Luiz da Atena, e não é desse debate, é de vários debates. Ele já tinha percebido que o da Atena, ele chegou perto de estourar em um outro debate, a Atena ficou em frente a ele, num púlpito, né? E aí ele foi explorando isso. E o Marçal percebeu também que neste debate ele não ia conseguir polarizar com os seus dois principais adversários. Os sorteios tinham acontecido de forma que tanto Ricardo Nunes quanto Guilherme Boulos não iam perguntar e responder para Marçal. E aí Marçal estava ou respondendo e falando com a Marina Helena, ou respondendo e falando com o da Atena. E ele aproveitou para fazer essa polarização, para incitar, para chamar o da Atena de arregão, de tudo isso mais. Ou seja, ele queria provocar da Atena. É claro que, e como a gente está falando, né, deixando bem claro, nada justifica em nenhuma ordem esse tipo de violência dentro de um debate. Né? Mas havia esse processo de provocação exatamente para tentar gerar algum ruído, né? Ele não imaginava talvez que o ruído fosse ser desse tamanho. Né? E aí as informações que a gente tem de todo o debate que foi convidado, foi ofertado para Marçal, da Atena tinha que ser expulso, claro, né? Foi oferecido para Marçal continuar o debate, ele chegou a voltar para o púlpito, mas depois saiu andando para fora do recinto. E é claro, a gente lamenta a violência, mas analisando friamente, politicamente, o que vai acontecer? O Marçal, é claro que ele vai tentar se aproveitar politicamente. As próprias redes sociais, ele estava comentando aqui dele, já aparece ele sendo comparando a cadeirada que ele sofreu da Atena com a facada do Bolsonaro e com o tiro que o Trump levou. É claro que quem tá assistindo, quem tem o mínimo de bom senso, sabe que existem gradações diferentes, né? Bolsonaro foi alvo, Bolsonaro e Trump nos dois casos, aquele atentado anterior e o atentado de 6 de setembro de 2018 foram atentados. Os dois, tiveram entre a vida, o Trump não, o Trump sangrou, o Bolsonaro teve entre a vida e a morte. Agora, o que o Pablo Marçal tá fazendo é falar o seguinte, olha, o principal alvo de ódio na campanha sou eu. Ele está com essas propagandas tentando dizer o principal alvo de ódio sou eu. Sendo que, na verdade, nos últimos tempos, ele foi uma pessoa que incitou sistematicamente o ódio contra os demais candidatos. Então ele está tentando se aproveitar dessa brecha. Ele foi o principal incitador de ódio na campanha até agora. Ele agora está tentando se colocar de vítima. Vamos ver se isso vai colar ou não. Mas, novamente, fazendo toda essa ponderação, ele incita o ódio sistematicamente, ele incita o ódio, inclusive, como instrumento de campanha. Mas nada, absolutamente nada, justifica essa violência física. Agora, é bom pontuar, não é, Vera e Sakamoto, que quando a gente repudia a violência, a gente está repudiando a violência física, mas, eu creio que acho que todos concordam com isso, repudiamos também a violência verbal. Muitas vezes dá cabo a violência física, né? A gente ouviu o candidato José Luiz da Atena assim que aconteceu o episódio lamentável e foi retirado do debate. Vamos ver então as primeiras manifestações do da Atena naquele momento. Eu queria saber como é que um cidadão que acha que eu cometi o que ele disse que eu cometi de uma forma mentirosa, que ele foi julgado e condenado pelo crime que ele cometeu de roubo virtual. Eu não. Eu, de forma alguma, só você consultar aí, para você ver que o caso foi todo arquivado.
Minha sogra morreu depois dessas acusações, durante esse período que todos nós da nossa família sofremos, com acusação de mentira e daí por diante. Ninguém suporta isso. Ela teve 3 AVCs e morreu muito por causa disso. E agora eu achei que devia uma satisfação a ela por ter sido acusado por um canalha desse, que ontem mesmo me convidou para tomar um café e eu me recusei a tomar um café com ele. Você não se arrependeu? Claro que não. Datena falando ainda ali no calor do momento, só para registrar, porque na nota o Marçal também questiona a continuidade do debate. Me parece que é uma decisão clara em respeito aos espectadores, eleitores e aos demais candidatos que estavam lá para debater, né? Não dá para simplesmente considerar que o debate ou a eleição gira em torno da candidatura dele. Vera Sakamoto, a gente percebe até pelas manifestações de todos os candidatos que o que seria um debate de propostas para a cidade acabou ficando em segundo plano, né? Exato, eu acho que ficou evidente aí que a polarização agora, a polarização do voto se dá entre o Guilherme Boulos e o prefeito Ricardo Nunes. Aí porque eu acho, concordo com o Sakamoto, que o Marçal se viu escanteado no debate ali. E aí buscou aquilo que ele sempre vem fazendo desde o início dos debates, desde o início da campanha, que é o único momento em que ele ganha notoriedade, que é provocando os adversários, provocando a imprensa e fomentando algum tipo de caos. Claro que ele não esperava que fosse ser agredido fisicamente, imagino, que fosse chegar às vias de fato. E agora a gente tem de acompanhar o quadro dele. A primeira nota que chegou da assessoria dele não falava que ele foi removido de ambulância, dizia que ele estava se deslocando para o Hospital Sírio-Libanês. E a produção do debate disse que ele chegou a voltar para o púlpito. Então, acho que a gente tem que acompanhar essa evolução do estado de saúde dele, mas ficou evidente que tanto Nunes quanto Boulos enxergam um ao outro como os candidatos que irão se enfrentar no segundo turno, e o debate, principalmente depois da expulsão do Datena e da saída do Marçal, acabou ficando ali concentrado nas disputas entre os dois, que também se deram num tom bastante acalorado, com seguidos pedidos de direito de resposta, mas ficou claro que agora parece se encaminhar para aquela polarização que todo mundo imaginou desde o início, que seria a polarização aqui em São Paulo. Deixa eu só aproveitar antes da gente continuar, para a gente rever o momento da agressão, né? Porque o candidato até manifestou que foi atingido na costela, então para a gente ver exatamente como é que se deu o momento da agressão. Debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha, vai. Não. Aparentemente, eu não sou médico e nem quero tecer julgamentos antecipados, mas aparentemente ele se defende ali pelo braço, né? Pedi até se a gente puder colocar mais uma vez a imagem, até para ficar mais claro, mais nítido para o espectador. Para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha, vai. Não. Veja que ele chega e fala, vai, né? Vai. Você não é homem nem para fazer isso, e aí quando o Datena já está próximo dele com a cadeira, ele fala, vai. Foi atingido, acho, nas costas, ele põe a mão, mas chega a bater. E agora a informação da produção que sim, ele saiu de ambulância do teatro. Ele chegou a voltar para o púlpito, né? A gente chegou até a ver as imagens, né? Ele chega a voltar para o púlpito, né? Ele fica lá no púlpito, né? Fala, conversa com o Leão Serva, né? Que é o mediador do debate, e depois sai andando. Né, de lá, ele não saiu de maca acho que o Leão até comenta em algum momento ali, você está saindo então de livre e espontânea vontade. Exatamente, você está saindo de livre e espontânea vontade, você não está saindo, né, aí ele volta pro púlpito, fala, né, as cenas aqui, a audiência não acompanhou, a gente acompanhou que era as cenas de transmissão a partida interna, né, ele volta, né, fala, conversa, depois ele sai com a equipe, arruma o terno, sai com a equipe, e aí ele provavelmente entra numa ambulância e acaba saindo, mas ele saiu andando do teatro, não saiu de maca do púlpito dele, como algumas pessoas já estão circulando nas redes sociais, isso não aconteceu. Agora, o que acontece é exatamente isso. Pro Marçal, o Marçal vai explorar isso, e a gente já fez de novo, até porque nessa hora o pessoal fala, você não tá lamentando a violência. Já lamentamos a violência, já falamos que o que aconteceu foi um absurdo completo. Dito isso, analisando politicamente o resultado disso, as consequências, é claro que o Marçal vai explorar isso bastante, né? Vai explorar, ele está
Você está lá no Sírio-Libanês, vai fazer exame, a gente espera que esteja tudo bem, é claro, ninguém quer a violência física de outra pessoa, mas ele vai explorar politicamente da mesma forma que... E é claro, sem fazer uma comparação em tom de gravidade, pelo amor de Deus, como todo político que acaba sofrendo um ataque, né, como aconteceu com o Bolsonaro com outras pessoas, explora. A questão dessa exploração é que o ataque ele não veio de um dos candidatos com as quais ele está disputando os primeiros lugares. Analisando bem friamente, o ataque não veio do Nunes, o ataque não veio do Boulos, o ataque veio de José Luiz da Atena. E por mais que o Marçal sistematicamente tente colar no Datena a figura de comunista, ele fala, o Datena é comunista, acho que todo mundo que acompanha o Datena dia a dia como apresentador sabe que comunista ele não é. Né, sabe que ele não se coloca naquele parte do espectro político. Então fica um pouco mais difícil dizer que isso aí foi um ataque do comunismo orquestrado contra ele. Então foi um candidato que está em quinto no Datafolha que faz esse ataque, né? Então eu acho que tem que ver o quanto esse processo agora do Marçal de utilizar, de se mostrar como vítima, vai colar, né, exatamente por conta dessa distância. Você falou no começo, acho que era o prefeito de Teresina, acho que era o debate em Teresina que houve a cabeçada, né, de um candidato em outro no debate eleitoral. Eu me lembro que foi numa capital. Eu acho que pode ter um efeito, Rodrigo, que as duas candidatas mulheres que estavam presentes ali externaram, dada a estupefação com as cenas bizarras que houve, que é o seguinte, São Paulo merece mais do que isso. O debate foi muito rebaixado, sistematicamente rebaixado desde o início da campanha. Ninguém esperava, no primeiro debate da Band, que o Marçal fosse aparecer com aquele grau de virulência e agressividade, acusando o Guilherme Boulos, insinuando, não era nenhuma acusação de uso de drogas, sem nenhuma comprovação. Não é sem comprovação, é que é engraçado isso, porque se faz aleivosias e se exige que o outro comprove que não fez, sem nenhum indício de sequer alguma verossimilhança daquele assunto. E aquilo foi só o início, depois a gente assistiu sucessivas provocações desse tipo, porque é o ambiente em que ele viceja, é o ambiente em que ele sabe viver, é o ambiente no qual ele ficou rico, diga-se de passagem. Nas redes sociais, criando cortes, pagando por esses cortes, remunerando pessoas nas redes sociais para trabalharem para ele, e é aí que ele viceja. Desde que começou a campanha na TV, isso aí começou a minguar, porque os outros candidatos passaram a ter uma exposição que chega na casa das pessoas, muitas vezes quando elas não estão esperando, no comercial, que ele não tem. E isso começou a fazer efeito tanto na rejeição dele, quanto no grid ali inicial da pesquisa. Ele praticou o que ele sabe, que é provocar os adversários, com um efeito absolutamente deletério e absurdo. Foi uma agressão física. Vamos ver qual vai ser a consequência agora, mas eu acho que as duas traduziram muito um sentimento que é da maioria da população e que talvez explique essa explosão da rejeição do Marçal. Eleição municipal não é sobre isso. Eleição municipal diz respeito a problemas gravíssimos que as pessoas sofrem na pele todos os dias quando vão a um posto de saúde, quando tem de fazer um exame, quando tem de botar o filho na creche, quando tem de pegar ônibus. Eleição municipal para escolher o prefeito da cidade não é para molecagem, não é para palhaçada e não é para esse tipo de pugilato, como o Leão muito bem definiu. Eleição municipal é coisa séria. Agora, Vera, eu queria aproveitar esse seu comentário, Sakamoto, para trazer um tema que margeia isso tudo, que é até que ponto é pertinente trazer a campanha eleitoral. Eu não estou nem me referindo especificamente a este episódio unicamente, porque isso aparece em outras campanhas também. Episódios, suspeitas do passado, que envolvem muitas vezes a vida pessoal. Veja, não estou dizendo que isso não tem que vir, não tem que ser esclarecido, mas eu estou dizendo, existe um limite para isso, ou deve haver um limite para isso? Rodrigo, limite sempre deve haver. A questão é como é que você estabelece essa barra. É claro que tudo aquilo que diz respeito a dois campos. Primeiro, a capacidade administrativa da pessoa, ou a capacidade gerencial, a capacidade técnica da pessoa. Se aquilo afeta, por exemplo, se a pessoa já foi condenada por mau uso dos recursos públicos, condenada por corrupção, denunciada por corrupção, acusada com provas pelo Ministério Público,
por corrupção, tudo aquilo que afeta diretamente a gestão, ou o cidadão e a cidadã tem direito a saber. Isso é bem claro. Do outro lado, a questão do caráter e também da capacidade pessoal da pessoa de se colocar como defensor de princípios e valores que o eleitorado concorda. Então, o que acontece? Quando você traz um dado pessoal dessa pessoa, você tem que pensar se tem respeito à capacidade, se isso pode colocar em xeque a capacidade dessa pessoa de administrar uma cidade, né? A pessoa não tem caráter, não tem ética e tudo aí vai. Essa segunda parte, ela é sempre mais difícil de definir. A primeira, se ela roubou, se ela desviou, é muito simples. A segunda, que diz respeito ao caráter, né, é mais complicada, porque tem um limite. Tem que se dosar bastante. Tem coisas que dizem respeito à vida particular da pessoa. Tem coisas que dizem respeito à vida pública. Lembrando, é claro, que um candidato ou candidata a um cargo eletivo, ele é uma figura pública e, portanto, passível de escrutínio. A questão principal que eu acho que se coloca aqui, para finalizar meu comentário, nem é o caso, porque os dois casos você pode enfiar um caso em outro uma série de denúncias que vier a público, mas é a mentira. É a mentira, esse é o ponto. A primeira denúncia, como a Vera bem colocou, era um caso que até agora, está se colocando como uma mentira, porque o Pablo Marçal não coloca em cima da mesa nada que comprove que Guilherme Boulos era cocainômano. Não coloca isso e sistematicamente repete. E repete, e repete. E aí, o outro caso agora, com o caso da Atena, você traz um caso que o próprio outro candidato fala, não, mas esse caso aqui não deu em nada, foi uma acusação, tudo isso mais. Se você tem substância, né? A gente vai acabar vendo agora, mas ao que tudo indica, tem um questionamento a respeito da própria validade daquela denúncia. E aí, a impressão é que é mais uma denúncia para fazer barulho, para gerar confusão, para gerar questionamento a respeito da idoneidade de outra pessoa e produzir recorte e vídeo. Eu acho que é o seguinte, os candidatos e candidatas devem sim ter paciência, ter calma, responder a todas as acusações, porque eles são figuras públicas. Mas tem algumas delas que vêm e brotam de mentiras. E é isso que tem que ser o recorte. E a Justiça Eleitoral deveria ser mais severa com relação a isso. A Justiça Eleitoral, as punições que ela tem dado para quando candidatos levam ataques mentirosos contra outros candidatos tem sido muito leve. E aí a gente vê esse tipo de coisa se repetir. E também a forma como a suspeita ou a acusação é colocada. A gente já viu nesta campanha um adversário levantar suspeitas em relação a outro ou questioná-lo a respeito de suspeitas de uma forma minimamente civilizada. Porque, como você disse, faz parte, às vezes, do debate público de quem se propõe a ocupar um cargo público, mas há formas e formas de fazer, né? Vera, faltam agora 21 dias. Talvez seja uma ingenuidade imaginar que a gente possa ter assistido aqui um ponto de virada no sentido da civilidade mesmo da campanha? Eu acho que não dá para garantir isso, Rodrigo, dadas as características dos candidatos e dado justamente o grau de acirramento que a gente atingiu. Em outros debates previstos para acontecer de emissoras de televisão, são pelo menos 4 daqui até o primeiro turno. Não acredito que eles vão excluir candidatos previamente pelo que aconteceu no nosso debate da TV Cultura, mas imagino que vão também apertar as regras e tentar torná-las mais rígidas, mas a gente viu que a agressividade é uma tônica dessa campanha. Eu acho que isso não vai mudar daqui até o dia de votar. É como aquele veneno que é inoculado e acaba tomando conta do ambiente. A violência já é um principal fator da eleição de 2024. E só para completar o que a Vera falou, e tudo isso é muito triste, tanto a violência física quanto a violência verbal, porque os candidatos servem como exemplo para eleitores e para a população. Em 2022, nós vimos uma série de casos de violência extrema na campanha eleitoral, a começar pelo assassinato de um petista por um bolsonarista em Foz do Iguaçu em julho de 2022. Tivemos outros assassinatos no Mato Grosso, no Ceará, em vários lugares do Brasil também por conta de questões políticas. Aquilo traduziu uma campanha, né, com uma campanha nacionalizada, uma campanha ultrapolarizada, uma campanha muito, na verdade, também que resvalou para a violência. Esta campanha a gente está pegando só do microcosmo de São Paulo. Só que a campanha de São Paulo influencia e reverbera no resto do Brasil. Se a gente está com uma temperatura tão alta assim, se a gente, como comunicadores, influenciadores, principalmente justiça eleitoral e governo não conseguirem colocar um pano quente, isso aqui pode influenciar eleitores e outros cidadãos a
repetirem esse tipo de comportamento. Quero voltar lá ao Teatro B32. O mediador do debate, o jornalista Leão Serva, comentou o encontro entre os candidatos nesta noite. O fato é que não imaginávamos que com todas essas regras isso pudesse acontecer. É muito lamentável que tenha acontecido e eu, no ar, eu pedi desculpas em nome da TV Cultura e em nome da televisão brasileira, porque nós acabamos sendo, estando numa das cenas mais desagradáveis, certamente, da história da televisão brasileira. E a repórter Luísa Moraes conversou com o presidente da Fundação Padre Anchieta, que é mantenedora da TV Cultura, José Roberto Maluf. As regras combinadas com os partidos políticos e assessorias dos candidatos foram muito eficientes. A organização estava perfeita, elogiada por todas as assessorias dos 6 candidatos presentes, mas lamentavelmente ocorreu vamos dizer assim, uma agressão verbal de um candidato ao outro e uma agressão física de volta. E isso atrapalhou muito o nosso debate, lamentavelmente. Mas, de qualquer forma, foi importante para a democracia, foi importante para saber de alguns planos que aqui foram colocados e tirando de fora essas agressões que eu já falei e outras que houve, que infelizmente também aconteceram, foi importante saber o que pensa cada candidato e com isso dar à população e ao eleitor a possibilidade de escolher bem. Isso pode, na sua opinião, mudar futuros debates para que não virem embates? Olha, nós tínhamos hoje aqui cerca de 30 seguranças para evitar qualquer tipo de problema. Eu conversei com o nosso pessoal da administração, da produção, especialmente da produção, que fez o projeto todo de cobertura do dia de hoje, dessa noite de hoje, e nós achamos que era suficiente o que nós fizemos. Agora a gente vê que não era suficiente. Talvez tenha que colocar segurança no palco atrás de cada candidato. O que me impressiona é que eu percebo nos entrevistados que estão no teatro, e até mesmo aqui no estúdio, né, o semblante de cada um. Você falou do efeito que essas pessoas que pretendem liderar a cidade, né, isso produz no eleitor, no dia a dia, na sociedade, a gente percebe no semblante de cada um, né, a responsabilidade que eles carregam e que é preciso que recuperem a consciência sobre isso. É perplexidade, né? A única reação possível, uma emissora, quando organiza um debate como esse, tem reuniões com as assessorias dos candidatos por meses a fio, as regras são refinadas, são repassadas, todos estão cientes dessas regras. E quando você vê a coisa fugir ao controle desta maneira, a ponto de gerar uma agressão física com um objeto, você proíbe levar objetos justamente para não dar margem a provocações, se usa um objeto do cenário para agredir um outro candidato. Não tem palavras que você possa dizer para algo tão lamentável. E é uma tônica dessa campanha. A gente está vivendo a campanha mais violenta que eu já assisti. E isso não se pode dizer que é uma obra do acaso. Isso foi construído deliberadamente por uma candidatura que entendeu que essa era a maneira de se fazer conhecida. Agredir a tudo e a todos, inclusive agredir ao candidato hoje e chamar para briga. Vem, você é arregão. Quando o Datena já estava próximo dele, ele ainda incita. Depois da cadeirada, que os seguranças já separaram todo mundo, a gente estava vendo um vídeo aqui agora, ele está de longe e está agredindo o Datena. Então é lógico que o Pablo Marçal foi vítima de uma agressão física, mas ele, em todos os momentos, provocou os outros candidatos a perderem a estribeira. É esse o tipo de coach que ele está fazendo na eleição. Eu vou pedir para vocês, a gente tem 2 minutos, uma avaliação final, né, uma palavra final do debate, enfim, sobre a eleição. Sakamoto. Bom, Rodrigo, eu acho que o debate ele começa, né? Na hora que a gente começa a assistir, a gente vê que o debate ele estava se caminhando para uma polarização de uma discussão, como a gente comentou aqui, entre o Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Um tinha eleito, apesar do Nunes ainda ter ataques ou responder ataques do Pablo Marçal, ou o Boulos também responder ataques do Pablo Marçal, mas eles meio que escantearam, né, e polarizaram entre si.
né, um elegeu o outro como principal adversário daquele debate. Isso é claro que incomodou os demais candidatos, incomodou de sobremaneira o próprio Pablo Marçal, que se via ou falando com a Marina Helena ou falando com o Datena. E aí, para polarizar, para levantar, ele não ia levantar uma discussão quente, pesada, violenta com a Marina Helena do seu próprio campo ideológico. Ele fez isso com o Datena, que ele tinha visto que nas últimas vezes tinha colado isso. E aí ele foi para cima e fez, e provocou, e foi até o limite, né? Chegando, é claro, aí essa cena lamentável da cadeirada, né? Que, como estamos falando aqui, não justifica a violência verbal, simbólica do Marçal, não justifica a outra violência, mas as duas aconteceram. O que a gente está vendo agora, contudo, é que, a depender do que aconteça, se o eleitor, se a eleitora resolver repudiar todo tipo de violência física e simbólica, a gente vai ver essa polarização se cristalizando entre Boulos e Nunes. O tempo acabou, Vera. Vou pedir licença para a gente continuar na sexta-feira, porque tem mais De Olho no Voto. Essa edição especial fica por aqui. Obrigado a você que nos acompanhou durante esta jornada. Um momento histórico e, sob certo aspecto, triste da democracia. Uma oportunidade para conhecer um pouco mais quem quer liderar os destinos da maior cidade do país pelos próximos 4 anos. Amanhã, nos nossos telejornais, a repercussão do debate. E a gente volta na próxima sexta com mais uma edição do De Olho no Voto. Vamos falar de educação. Boa semana a todos e até sexta.